Bem-vindos de volta ao canal, pessoal. Hoje vamos mergulhar em um momento importante da diplomacia global. Um grande discurso do presidente brasileiro Lula da Silva para os líderes do BRICS, feito em 8 de setembro. Esta reunião do BRICS é bastante incomum e tem o potencial de remodelar a forma como o Sul global enfrenta as crescentes tensões geopolíticas. Neste vídeo, também vamos discutir o cancelamento do discurso do primeiro-ministro Modi na Assembleia Geral da ONU em resposta à guerra tarifária de Trump. Então, sim, o Sul global está mais unido do que nunca. O Sul global está em ascensão. Em uma cúpula virtual realizada em 8 de setembro, Lula transmitiu uma mensagem forte e direta. O BRICS deve permanecer unido contra o unilateralismo. Isso ecoou o sentimento que foi expressado durante a mais recente cúpula da OCS, há apenas uma semana. E eu escrevi extensivamente sobre a cúpula da OCS no meu Substack e Patreon. E você deveria se atualizar com esses artigos se ainda não o fez. Vou deixar os links abaixo. Agora, por que o discurso do Lula importa? Por que isso importa? Bem, importa porque o BRICS agora representa quase 40% do PIB global, e isso não é pouca coisa. E o Lula está posicionando o grupo como um contrapeso ao que ele chama de estratégia de dividir para conquistar das nações poderosas que agem sozinhas. Nas palavras de Lula, o mundo está enfrentando, e eu cito, instabilidade internacional crescente. Ele também criticou o uso de chantagem tarifária, que é uma pressão econômica usada como arma para interferir nos assuntos internos de outros países. Claro, os Estados Unidos adoram fazer isso, e ele argumenta que isso está se tornando normalizado. Já se tornou normalizado, mas não deveria ser. Lula pediu aos BRICS que provem que a cooperação pode prevalecer sobre a rivalidade, que a diplomacia e a solidariedade, e não o isolamento e a dominação, devem guiar as relações internacionais. A própria cúpula foi uma iniciativa do Brasil e aconteceu apenas 2 meses após a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. As tensões no comércio global e na geopolítica estão mais altas do que nunca. E Lula sabe que o Sul global não pode se dar ao luxo de ser pego no meio de uma nova Guerra Fria. Então, o que Lula propõe? Essa é a questão importante. Bem, primeiro, ele quer revitalizar o multilateralismo. O multilateralismo é a ideia de que os desafios globais devem ser enfrentados por meio de uma cooperação internacional inclusiva e não por algumas potências dominantes agindo sozinhas. Ele também argumentou que o BRICS tem legitimidade e agora possui peso econômico para liderar a reforma das instituições de governança global, incluindo as Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio. Falando sobre a OMC, Lula pediu que o BRICS se una na 14ª Conferência Ministerial da OMC, que acontecerá em Camarões no próximo ano. É uma oportunidade crucial para que os países do BRICS alinhem suas políticas comerciais e lutem por regras de comércio global justas. Agora, uma grande parte do discurso de Lula focou em uma questão crítica, que é o meio ambiente. Ele apresentou a Conferência do Clima COP30, que será realizada em Belém, no Brasil, como o que chamou de momento da verdade e da ciência. E aqui, Lula enfatizou algo que as nações em desenvolvimento vêm dizendo há anos. Aqueles mais afetados pela crise climática devem liderar a resposta global. Eles não deveriam ficar à margem apenas esperando para ouvir, esperando para serem informados sobre o que fazer. E está claro que o discurso de Lula não foi apenas uma lista de desejos, foi um plano estratégico. Ele argumentou que a unidade dos BRICS, especialmente do Sul global, é a melhor maneira de evitar uma nova Guerra Fria e de impulsionar um novo modelo de crescimento. Um que equilibre desenvolvimento com preservação ambiental. E eu acho que isso é muito importante para os países em desenvolvimento, especialmente porque eles têm sido explorados de várias formas. Agora, olhando para frente, Lula destacou a importância da próxima 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que será aberta em 9 de setembro
com o debate geral de alto nível programado para mais tarde no mês. Então, isso vai acontecer durante o mês de setembro. Lula disse que esta é uma oportunidade para o BRICS falar com uma só voz, essas são as palavras dele. E não apenas sobre comércio e clima, mas também sobre como o mundo deve ser governado no futuro, ou seja, as mudanças necessárias que devem ocorrer em termos de governança global. A mensagem dele foi muito clara. O unilateralismo não pode trazer paz, justiça ou prosperidade e o BRICS deve ser a nova voz do multilateralismo. Agora, vamos ampliar o foco por um momento. O apelo por uma ordem mundial mais equilibrada surge enquanto o cenário global está mudando, e mudando muito rápido. A Assembleia Geral das Nações Unidas verá grandes movimentos este ano. O Brasil, como dita a tradição, será o primeiro a falar. O presidente dos Estados Unidos, Trump, está programado para discursar na Assembleia Geral em 23 de setembro, marcando seu primeiro discurso na ONU em seu segundo mandato. Mas, notavelmente, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, não comparecerá. Ele mudou de ideia e, em vez disso, o ministro das Relações Exteriores, Jai Shankar, representará a Índia em 27 de setembro, de acordo com uma lista revisada de oradores. Agora, pelo que entendi, o primeiro-ministro Modi está até considerando cancelar completamente sua visita aos Estados Unidos, embora nenhum anúncio formal tenha sido feito até o momento. Essa é uma mudança muito significativa. Modi estava programado para discursar há apenas algumas semanas, e sua ausência, junto com as crescentes tentativas de Trump de influenciar o comércio de energia da Índia, especialmente a tarifa de 25% sobre as importações indianas de petróleo russo, pode indicar uma recalibração mais profunda, por assim dizer, na política externa indiana. Então, o que está em jogo aqui? Bem, Lula está tentando posicionar o BRICS não apenas como um bloco econômico, mas como uma alternativa moral e estratégica à política de poder do Ocidente. Ele está traçando uma linha, efetivamente, entre um mundo governado por poucos e um mundo governado por todos. Este é um passo realmente significativo. É uma jogada muito ousada. Mas isso ressoa com muitos países cansados de serem forçados a escolher lados, cansados de terem que cumprir sanções apesar de seus próprios interesses, ou até mesmo de sofrerem com políticas nas quais não tiveram papel na elaboração, sobre as quais não tiveram controle. A questão é, o BRICS pode realmente se unir em torno desses objetivos? E se sim, quanta influência ele pode realmente exercer na reformulação da ordem global? Essas são as duas grandes questões. Só o tempo dirá, é claro. Mas uma coisa está muito clara. Lula está apostando no poder do Sul global para redefinir a estrutura global nos próximos anos. Isso é tudo para a análise de hoje. Se você achou útil, clique no botão de curtir, inscreva-se e compartilhe o vídeo com alguém que acompanha de perto os assuntos globais. Certifique-se de estar inscrito na minha Substack e no Patreon. Apoie meu trabalho, será muito apreciado. E me diga nos comentários, você acha que o BRICS pode liderar a mudança que Lula está propondo ou as divisões internas vão limitar o poder deles? Me conte nos comentários, vou adorar saber sua opinião. E te vejo aqui de novo amanhã. Aproveite o resto do seu dia. Se cuida.